Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, do ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma reunião, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui para aprender um pouco mais do Senhor. Nos abençoe aqui hoje e agora. Abra nossas mentes, nossos corações. Aumenta a nossa fé, Pai. Nós possamos aprender e sair praticantes dessa aula. É isso que eu te oro, te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só lembrar o povo, e como a Patrícia disse, às vezes tem pessoas assistindo depois, então nós estamos nessa 9ª aula, que é o destino dos mortos, já fizemos a primeira folha, estamos na segunda folha, e a Luísa diz que quer começar com uma pergunta. Vamos ver quem vai ter a resposta. Então, Léo, a pergunta aqui foi, você perguntou quem tinha uma pergunta com relação a esse negócio do purgatório, né? Mas esse purgatório, ele é tirado de Macabeus, né? Segundo eu acabei de ler aqui. Então, vamos deixar a Luísa para falar sobre isto no finalzinho da aula, quando chegamos lá? Tá, na verdade não é sobre o purgatório, mas é sobre o livro de Macabeus. Mas tudo bem, a gente deixa para o final, então. Só não esquece, Luísa, por favor. Daniel já está interessado, ele quer saber mais. Não esquece de perguntar. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Daniel. Então, nós estamos no ponto 6, falando sobre o julgamento. Eu vou ler aqui, depois vamos ver as passagens na Bíblia. Depois da ressurreição dos mortos, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. O livro da vida será aberto, os mortos serão julgados. Depois do julgamento, haverá uma separação definitiva entre salvos e perdidos. Os salvos, as ovelhas de Mateus 25, entrarão no reino dos céus, mas os perdidos, os cabritos, serão afastados para o castigo eterno no inferno, junto com o diabo e seus anjos. Então, nós temos aqui 3 passagens. Temos um versículozinho aqui. Você pode ler, Luísa, 2 Coríntios 5, 10. Depois, Wellington, Apocalipse 20, do 11 ao 15. E Valnei, pode ser uma passagem grande. Mateus 25, do 31 ao 46. Então, eu acho o autor muito feliz que várias coisas que ele tem na folha, ele praticamente está copiando da Bíblia. Então, esse versículo que a Luísa vai ler, já ouvimos na folha. 2 Coríntios 5, 10. O que diz a palavra do Senhor? Leamos. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Então, quem vai comparecer naquele dia? Todos nós. Todos. Segundo essa passagem, né? E Deus vai pegar, tem aqueles que ele gosta mais, aqueles que não gosta tanto, então ele vai escolhendo as pessoas de acordo com o rosto e a fisionomia de cada pessoa. Não, é de acordo com os atos. De acordo com os atos. Deus é justo, né? Com Deus não há preconceito. Vamos ver, então, mais sobre esse dia. Até eu acho que aqui, às vezes, as pessoas perguntam o que é o livro da vida. E, de repente, essa passagem já nos ajuda a entender o que é. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Sim, 20, do 11 ao 15. Leiamos. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado.
A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Obrigado. Aqui é como se João tivesse uma máquina fotográfica, né, para tirar um retrato e está explicando todos os detalhes, né, uma filmagem, né, descrevendo tudo. Boa noite, Marvio. Boa noite, Léo. Desculpe o atraso. Chegou, entrou. Amém. Eu parto aqui. Estamos em Apocalipse 20. Apocalipse 20. Wellington leu do 11 ao 15. Então, e é interessante como essa passagem grande combina direitinho com 2 Coríntios 5:10, não é? Paulo escrevendo lá para a igreja em Corinto e João escrevendo aqui o que ele viu nessa revelação. E tem o grande trono. E quem está no trono? Eu creio que aqui é o Deus Pai, né? Estão me ouvindo? Sim. Não tá bom. Ninguém está falando nada. Depois, quem se apresenta? Também, como a Luísa leu, né? Todos se apresentam, né? Até é interessante um detalhezinho, mas os grandes e os pequenos. Até quem estudou Apocalipse, é interessante, né? Que parece que os grandes são os favorecidos, né? E os pequenos estão sofrendo. Mas todos vão comparecer perante o Senhor, perante o trono. Aqui não diz, e eu não sei se podemos afirmar com 100% de certeza, mas a explicação que eu escutei, os livros foram abertos, seria a Bíblia, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Bíblia aberta, e depois, então, outro livro, que é o livro da vida. E esse livro da vida se explica o que está nesse livro, no próprio versículo 12, e novamente no versículo 15. Olhando 12 e 15, qual a conclusão que você tira? O que esse livro da vida contém? Os registros, né? Os nomes dos salvos, né? Os nomes dos salvos, segundo o versículo 15, acho que seriam os nomes dos salvos. Aqui no versículo 12, acho que mostraria que os salvos pelo que fizeram, né? Mostrando seus atos, sua conduta. Até duas vezes aqui fala, né? Julgado de acordo com o que tinha feito, no final do 12 e no final do 13. Repete duas vezes. Outra observação aqui, ou alguma dúvida? Então, a Bíblia é muito clara, né? Nós estamos vivos, um dia vamos morrer, e Hebreus 9, né, que fala, nascemos uma vez, morremos uma vez, depois disso haverá o juízo, né? E não fala sobre vários julgamentos, fala sobre um julgamento. Tem a morte física, e aqui alguns estão destinados para a segunda morte,
quer ficar distante de Deus. Bom, né? Tem uma dúvida? Não. Não? Não. Então, sim, Marvel? Isso descarta de uma vez, então, essa religião que a pessoa volta. Ah, sim, isso vai estar no final da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre purgatório e sobre reencarnação. Reencarnação, exatamente. Mas se eu posso imaginar o que você está pensando, aqui já mostra claramente que reencarnação não existe, né? Não existe, É. Descarta de uma vez. É isto. Hein, Léo? Sim, irmão. Vou fazer um comentário aqui. Quando você falou aqui no versículo 12, né? Os livros foram abertos. Realmente eu já li o Apocalipse sei lá quantas vezes, mas eu nunca tinha reparado isso, né? Que realmente é a Bíblia mesmo, né? Porque depois ele fala assim, no finalzinho do 12, ele fala assim, ó, e os mortos foram julgados de acordo com as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Lá em João, né? Em João 12, eu estou até procurando aqui o versículo, em 12, 48. As palavras que eu tenho dito vão julgá-los no último dia. A palavra de... né? Combina. Verdade. A mesma palavra que salva é a mesma palavra que julga, né? Porque ele mostra o caminho da salvação, basta obedecer ou não. Isso. Até me lembra, muitos anos atrás, quando acho que todos os filhos ainda estavam em casa e tínhamos alguns já adolescentes, e eu e a Connie, como pais, pedindo sabedoria de como educar os filhos, né? Como ser bons pais e disciplinar da maneira correta. E uma irmã falou de deixar as regras, sentar com os filhos, né? Deixar as regras muito claras, qual é a regra, né? Até o filho concordar que é uma regra justa, né? A hora que tem que chegar em casa, o dever que tem que fazer e tal. E depois ter as consequências quando a regra não é seguida. Então, segundo essa irmã, aí então você evita as brigas, que chegou no dia e o filho não obedeceu, automaticamente vem a consequência. E se reclama, você vai dizer, você escolheu, né? Como o policial, né? Se ele me para, eu avancei o sinal, e ele está me dando uma multa, o que eu posso falar? Vocês sabem, você não pode, né? E a consequência é essa. A opção foi sua. Né? Paciente, né, Léo? Então, embora, Jesus é justo. Como Deus, né? Como Deus, nem sempre a gente executa aquilo que a gente falou, mas vou te dar mais uma chance. Como Deus faz conosco, né? Ser pai, ser mãe é uma coisa maravilhosa, né? Deus é só isso que eu queria comentar, tá? Ele é um misericordioso. É isso aí. Vamos então para Mateus 25. Verso 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo, me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede
e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Obrigado. Aqui, para mim, é mais um motivo, né, para crer que a Bíblia é a palavra de Deus. São 66 livros, mais ou menos 40 autores, né? O que Mateus escreve, o que Paulo escreve, o que João escreve, realmente tudo se encaixa, não é? Jesus usa outras palavras, até esse exemplo, né, de ovelhas e qual é o outro aqui? Cabritos. Mas a ideia é de separação. E tudo baseado em nossa conduta, quem nós somos, como nós agimos. E falando sobre a recompensa e o castigo. E, novamente, é uma consequência da nossa própria escolha, não é? Observações? Vamos em frente, então? Então, tá bom. Vamos para ponto número 7, aqui no esboço, falando sobre o céu. Diz, no céu, a Nova Jerusalém, os salvos estarão com Deus. Não haverá lágrima, morte, luto, pranto nem dor. Apocalipse 21, do 1 ao 7. O céu é um lugar de glória, honra, incorruptibilidade e paz. Romanos 2. A qualidade da existência do salvo será tão maravilhosa que é chamada vida eterna. Aqui uma citação dessa passagem que o Valnei acabou de ler, né? E alguns irão para o castigo eterno, os justos para a vida eterna. Vida que não tem fim. Então, vamos ver mais, só 2 passagens aqui, né? Sônia, poderia ler a primeira, Apocalipse 21, 1 ao 7. E Ricardo, por favor, Romanos 2, versículo 7, e depois Romanos 2, versículo 10. Sônia, vai ligar o microfone. Isto. Pode repetir a passagem? Apocalipse 21, do 1 ao 7. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens.
com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Difícil dizer que uma passagem é a mais bonita da Bíblia, mas essa é uma passagem muito linda, não é? É linda, linda. É. E uma palavra que eu queria focar é a palavra no versículo 3, tabernáculo. O tabernáculo de Deus está com os homens. Ricardo, você ainda tem aquela Bíblia fácil de ler, que você está usando agora? Pode ler o versículo 3. De Apocalipse, né? 21:3. Então, peraí, deixa eu voltar lá, peraí. 21:3. Diz assim: Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizendo: Agora a morada de Deus vai ser com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Então o próprio Deus estará com eles e eles lhes será por Deus. Então, a sua diz morada. Acho que a maioria aqui sabe que no Antigo Testamento, né, o povo que saiu do Egito, estava indo para a Terra Prometida, lá tinha o tabernáculo, onde Deus se manifestava. Então, a ideia de tabernáculo é morada, né, a presença de Deus. Até esse versículo não só fala de tabernáculo, mas fala duas vezes, né? Com eles ele viverá, Deus estará com eles, ele será o seu Deus. Então, a ideia é reforçada ali, que, como nós já falamos, o céu é o lugar onde Deus está. O que faz do lugar bom é que Deus está lá. Fora o que, versículo 4, é que não tem lá, né? Todas as coisas ruins, tudo que que traz dor e tristeza. E também tantas coisas boas aqui, né? No 6, eu gosto de duas palavrinhas. Está feito. Né? Quer dizer, resolvido, concluído. Né? Tudo pronto. Aí ele vai, a quem tem sede, vai receber gratuitamente da fonte da água da vida. Somos os vencedores com o nosso Deus. Realmente é um retrato lindo da morada com o Senhor. Alguém? Uma observação? Sim, Luísa? Então, na realidade, segundo esse capítulo 21, a morada final, então, será a nova terra. Mas temos que entender, né, bem, né, Luísa? Quando fala nova terra, pelo menos ao meu entender, na minha interpretação das coisas, não quer dizer um lugar físico, mas é uma maneira de dizer um outro local. Né? Como aqui é nossa morada, lá é uma nova morada. Né? Como tem aqui, ele compara a cidade santa, no versículo 2, a uma noiva adornada para o marido. Mas tem outro lugar que a igreja é a noiva.
de Cristo. Então, são figuras, são maneiras de descrever as coisas, mas não quer dizer que né? É como nós falamos, né? Quando é poesia, né? Como é que é? Você é o... você que fala, né? O namorado fala para a namorada, você mora no meu coração. Né? Ou como é que faz? Deus fala para Israel, é a menina dos meus olhos. O que é isso, menina de meus olhos? Eu nem sei o que é isso. Né? Mas são maneiras de descrever as coisas, mas não quer dizer que é literal, né? Que como tem planeta Terra, vai ter outro planeta Terra, porque isso iria contra o que nós vimos, acho que semana passada, né? Em 1 Coríntios 15, que nós temos hoje um corpo corruptível, um corpo que é destinado à destruição, ou, né? Deterioração, como é? Deteriorar, eu falei certo? Deteriorar. E vamos ganhar, né? Um corpo que vai durar para sempre. É como em Coríntios fala, incorruptível. Sim, Paulinei, de repente tem outros também que vão me ajudar. Em relação a esse novo céu, assim, quando eu vejo assim, a nossa visão é limitada, a gente vê esse céu aqui só, né? Esse céu azul aí, bonitão, então. Mas aí, às vezes, tu vê uma reportagem que passa lá, né? A galáxia, né? Aquele céu. Aí eu fico imaginando ali que você vê a grandeza mesmo, né? Das coisas de Deus, né? As coisas flutuando. Eu não sei se eu estou certo, mas a Bíblia, acho que em João, refere que existem 3 céus, né? É o terceiro céu. Né? É o terceiro céu, não é isso? É. Pode-se falar assim? Acho que isso está em Coríntios, não está? O terceiro céu, quando Paulo fala que ele foi levado para o terceiro céu, esse seria o céu azul, o céu espaço e o céu onde Deus está. Aí é onde que me chama a atenção é o novo céu. Eu fico imaginando um céu, mas não esse que a gente consegue ver aqui, esse azul aí, que esse azul aí já vai estar passando. Vai ser um céu totalmente diferente. Aí, quando eu vejo essas reportagens, né, dos astronautas, né, aí fico imaginando mais ou menos como deveria ser, né? E até aquela reportagem, né, Valnei, aquela área grandona, né, que mostra que o planeta Terra fica menor do que um grão de arroz, né? Aquilo tudo é pequeno diante de tudo que Deus criou. E outra coisa que chama atenção aqui também, irmão, o mar não existirá mais. Eu teria até que estudar mais no livro de Apocalipse o mar, o que ele geralmente representa. Acho que são povos, não? Povos? Acho que são povos, não? Também acho. Não é o mar. O mar azul. Esse mar que a gente normal, não? O mar Atlântico, né? O Pacífico. Porque se a gente não vai ter uma terra, vamos dizer assim, se a gente não vai viver numa terra como a gente vive hoje, talvez, qual motivo teria o mar? Pensei nisso. Assim. Não haveria um motivo, a não ser que seja paisagem. Eu preciso estudar, assim. mas eu sabia, mas eu já esqueci. Eu sei que mar aparece muito em Apocalipse. E é outra coisa, eu acho que é simbólico. Mas então, Léo, voltando lá à pergunta da questão da Terra, eu lembrei do seguinte, né? Fazendo um paralelo com Gênesis, na criação, Adão ele tinha um corpo não sujeito à morte. Sim. Né? Então, ele vivia na Terra e tinha um corpo não sujeito à morte.
a morte só entrou por conta do pecado. Então, quer dizer, quando eles falam que há um novo céu e uma nova terra, talvez seja, de fato, uma terra. Não sei. Embora eu creio, né, que está na presença de Deus, Deus é um ser invisível, né? Deus não é um ser físico. Então, eu vejo que para estar com Deus vai ser diferente, né, do que Adão lá no Jardim do Éden. Penso que sim, né? Mas está certo. Mais alguém? Então, vamos continuar. Até aqui temos... ninguém pode fazer pergunta aqui sobre o inferno, não, tá, gente? Porque a próxima aula, vamos ter duas... Quer dizer, a próxima aula, o próximo esboço, vamos ter 2 folhas falando sobre o inferno, tá? Então, aqui é só uma coisinha, uma introdução. O inferno... No inferno, o sofrimento será horrível e eterno. É um lugar de fogo inextinguível, trevas, choro, ranger de dentes. A qualidade da existência dos perdidos será tão ruim que é chamada de eterna destruição e a segunda morte, como nós já vimos. Então, essas passagens que já vimos em Mateus 25 e Apocalipse 20, não vamos ler de novo. Então, vou pedir a Márcia para ler Marcos 9, 48, a Deise, Mateus 22, 13, a Patrícia, segunda carta aos Tessalonicenses, 1, 9, e ainda tem onde a Sônia parou, você pode ler lá Odisseia 21, 8. Ela é só a parte bonita, do 1 ao 7, o 8 é que mostra o outro lado. Então, vamos lá. Marcos 9, 48. Ô, Léo, Sim. Antes de você começar, faltou ler Romanos. Me perdoe, irmão. Tô ligado porque Isso aí. Que bom. Coisa boa, né? Coisa boa não pode ficar de fora. Vamos lá, antes da gente começar. Você já escolheu. Quem você já escolheu aí já fica esperto aí, né? Sim. Romanos 2, versículos 7 e versículos 10. Esperar os irmãos acharem aí. Romanos 2, 7 e 10. 7 e 10. Pode ler, irmão. Algumas pessoas nunca se cansam de fazer o bem. Elas vivem para a glória e honra de Deus e para uma vida que não pode ser destruída. Deus dará vida eterna a elas. Versículo 10. Mas haverá glória, honra e paz para todos que fazem o bem. Primeiro para os judeus e depois para todos os que não são judeus. Que bom. Eu costumo pensar sobre Romanos 1, 2 e 3, sobre capítulos que falam sobre o pecado. Mas tem a luz ali também, né? Aqui nos versículos 8, 9, falam sobre as pessoas más, né, que rejeitam lá. Então, mostra os dois lados, né? Os dois lados, justamente. Então, vamos lá, então. Márcia, Marcos 9, 48. Boa noite, irmãos. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Fica sem comentário, né? Duas coisas que você queria que acabasse, né? Não acabam. Daisy, você está com Mateus 22, 13. Sim. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lance no
fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, trevas, choro, ranger de dentes. Nada bom. E Patrícia, 2 Tessalonicenses 1:9. Eles serão castigados numa destruição eterna, expulsos para sempre da presença do Senhor e da glória do seu poder. Destruição eterna, expulsos da presença do Senhor. E, para fechar essa parte, Laodiceia 21:8 de Apocalipse. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Segunda morte quer dizer o castigo, né? A punição eterna. Vamos, então, agora para duas doutrinas falsas, que é a 11ª parte desse esboço, a última parte. A primeira falando sobre o purgatório. Eu vou ler o que está aqui. E depois a Luísa pode fazer a colocação dela. O purgatório. O catolicismo afirma que há um lugar chamado purgatório, no qual todos os mortos sofrem punição durante um determinado período de tempo para serem purificados. Os argumentos principais a favor dessa doutrina são tirados do segundo livro de Macabeus, capítulo 12, um dos livros apócrifos. Na Bíblia, não existe a ideia de um purgatório, nem de mudança de destino dos mortos por meio de orações ou de missas. O julgamento será feito segundo o bem e o mal que cada um tiver praticado por meio do corpo, e não segundo obras feitas depois da morte ou por terceiros em favor dos mortos, que foi a primeira passagem lida hoje, 2 Coríntios 5:10. Pode falar, Luísa. A minha pergunta é justamente sobre esse livro aqui, apócrifo Macabeus. Embora essa questão do purgatório, né, nós não aceitamos, mesmo porque não existe em outra parte qualquer da Bíblia, mas eu vejo que, de certa forma, alguns trechos desse livro eles são utilizados pela Igreja. Quando eles explicam a questão da estátua lá de Daniel, quando fala sobre os impérios, Medo-Pérsia e Grécia, eles justamente utilizam como história esse livro de Macabeus. Então, como é que a gente pode administrar isso? Para alguns assuntos não é considerado apócrifo, mas para outros é considerado histórico. Como é que a gente vai... Bom, eu nunca usei Macabeus para interpretar Daniel. O próprio livro de Daniel se interpreta, que tem lá em Daniel o sonho do rei é capítulo 3? Não, capítulo 2, né? Na verdade, assim, eu não sei de cabeça não. E Mas eu também capítulo 9, que fala sobre os reinos, então não há nada, Daniel não depende de Macabeus. Daniel já explica, já a profecia já é completa. Então, eu nunca usei Macabeus para ensinar nada. Eu nem conheço o livro. Eu, na verdade, também não conheço, mas eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, justamente para poder embasar e falar, quando chega lá em Apocalipse, para poder explicar que aqueles fatos já ocorreram nessa época, né? E não é um livro que ainda vai acontecer. O Daniel? Mas é um livro... Apocalipse. Apocalipse. Né? As pessoas ligam a questão do Império Romano.
não é? Sim, Como sim, um fato claro. ainda que Mas não aconteceu. porque o profeta, qualquer profeta, se pega Isaías, Daniel ou João, né, que João diz que Apocalipse é um livro profético. E o profeta sempre fala para o povo que está ouvindo sua profecia. E João pregou na época do Império Romano. E certamente ele está falando para os irmãos lá das 7 igrejas da Ásia que estão sendo perseguidos sobre uma esperança para eles. E, para mim, lendo o livro, estudando o livro, não há dúvida de que Babilônia, que vai cair, é o Império Romano, que era tão rico, né, tão poderoso, e esse império vai cair. Certo? Sim. Certo, Não, por isso, então, justamente para explicar a questão de que esses fatos todos já foram ocorridos, né, e estava ainda sendo ocorrido na época de João, as pessoas utilizam como história esse livro, como fundo de história, esse livro, dizendo que ele retrata a época, então, do Império Grécia e Medo-Pérsia. Então, enfim, a questão é o seguinte, então, para algumas coisas servem, para outras é histórico, então fica meio assim, meio... Bom, eu creio que não só o livro de Macabeus, mas tem muitos livros históricos que ajudam, porque o que Deus fala é verdade, né? Então, essa verdade é realidade. Essa realidade se encaixa na história. Até livros depois da Bíblia, né? Como, acho que Wellington conhece alguns, como Joséfo e outros historiadores que escreveram depois da Bíblia, nos ajudam a interpretar como a queda de Jerusalém, né? Que os romanos entraram no ano 70 e destruíram Jerusalém. Esses livros históricos comprovam o que a Bíblia diz. E Macabeus, se tem ali verdade, a história, é uma coisa, mas não é um livro inspirado por Deus. É um livro histórico, com algumas verdades, uma coisa. Se é um livro inspirado por Deus, é outra coisa. Não, perfeito. É justamente isso. Eles utilizam esse livro justamente naquele período aqueles períodos de 400 anos, que não houve a história, né? Eles utilizam justamente aí para descrever os fatos que ocorreram durante esses dois impérios, ou o Império Medo-Persa e Grécia, ou só o Império Grécia, agora eu não estou me recordando. Mas, de qualquer forma, eles utilizam como histórico para responder algumas perguntas que ficaram aí, não foram tratadas por causa desse lapso de tempo que ocorre mais ou menos de 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Sim. Não, isso não há dúvida de que os Macabeus estão falando sobre pessoas que existiram. Não é que é tudo mentira, mas não são livros inspirados por Deus, e essa parte do purgatório é certamente uma doutrina humana, não é a doutrina de Deus. Nunca, nada na Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, nos mostra nada sobre uma pessoa depois de morta se arrependendo e mudando o curso do seu destino. Sim, perfeito. Patrícia? Então, irmão, eu tenho, né, a Bíblia Católica e tem aqui os livros de Macabeus 1 e 2. Eu encontrei aqui no capítulo 12, que o senhor falou, talvez seja Macabeus 2, 12, que não fala nada de purgatório, entendeu? Assim, Deus me perdoe se eu estiver sendo errada no que eu vou falar, mas essa questão do purgatório realmente é uma coisa que o homem inventou. Não está nem na Bíblia Católica isso, gente. Não tem isso, entendeu? Realmente é como a Luísa está falando aí. Eles criaram... eu até tinha visto um documentário há um tempo atrás no YouTube
Rodrigo Silva, falando sobre essas questões, né, de purgatório e tal. Lá atrás, isso foi criado para arrecadarem dinheiro. Foi uma questão humana mesmo, que inventaram que as pessoas tinham que pagar um determinado valor para não irem para o purgatório, entendeu? Como se fosse um sacrifício pelos pecados. Mas essa palavra purgatório... Também, Patrícia, eu acho que havia também a ideia de você ajudar seus parentes que faleceram. Entendeu? Mas é uma coisa que não tá nem Sim. na Bíblia Católica, né? Uhum. É uma coisa totalmente criada pelo homem, uma doutrina realmente humana, não tem nada a ver com Deus. Ah, agora eu entendi. Vamos para a parte B. Posso até, ou nós, né, podemos até pesquisar mais, se vocês quiserem. Mas uma coisa é certa, que a doutrina bíblica não é. Não tem fundamento bíblico. Não tem fundamento nenhum. Reencarnação também é a mesma coisa. Como o Mário já citou anteriormente. Vou ler aqui letra B. Aqui tem várias passagens para ler. O Espiritismo, ou melhor, talvez, o Kardecismo, ensina que depois da morte os espíritos ficam desencarnados e habitam em colônias espirituais. Os espíritos podem estar em contato com o mundo dos vivos através de médiums e serão reencarnados quantas vezes forem necessárias para atingirem a perfeição. A Bíblia não menciona de forma alguma a reencarnação, nem admite esta possibilidade. Pelo contrário, a Bíblia diz que cada homem morre apenas uma vez, depois vem o juízo. O novo nascimento... vamos ler essa passagem primeiro, Hebreus 9. Pode ser você, Maria Helena, 27 e 28. Hebreus. Vocês têm uma Bíblia ou duas aí? Luiz tem outra? É igual. Não, é igual. Não, mas são duas Bíblias, cada um tem uma Bíblia? Sim. Então, Luiz já pode ir procurando João 3, enquanto ela lê. Hebreus 9, do 27 e 28? Isso. Quando achar, Maria Helena, você pode ler. Já achei. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. E de repente esse 28 também tem a ver com o assunto, uma dúvida que tivemos antes, né? Que Cristo volta uma vez. Nós vamos morrer uma vez e depois ser julgados por Deus. A Bíblia é clara. Então, essa passagem o Luiz vai ler para a gente, João 3, do 3 ao 5, Jesus com Nicodemos. Eu já escutei, já ouvi, alguém já falou comigo que reencarnação está na Bíblia. E citou essa passagem, João capítulo 3. Então, vamos ouvir o que Luiz vai ler agora. João capítulo 3. Do 3 ao 5. Do 3 ao 5. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer.
Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, quem olha para o contexto e procura entender o que Jesus está falando, que é claro que é a mesma pessoa, né, mudou o seu interior, né? É uma mudança espiritual, não é uma mudança de um corpo para outro corpo, que uma pessoa morreu e reencarnou no corpo de outra pessoa. O contexto é totalmente diferente. Continuando a leitura aqui. Os mortos não têm qualquer participação no que se faz debaixo do sol, portanto, não podem fazer contato com os vivos. Nós já vimos, estudamos outra aula, Lucas 16, que foi até, eu diria, para essa aula, nona apostila, nosso texto básico, aquela parábola do rico e Lázaro. Mas vamos ler aqui Eclesiastes 9. Daniel, pode ser você? Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Quando achar, Daniel, pode ler. Eclesiastes 9, 5 e 6. Eclesiastes está difícil de achar aqui. Perto de Provérbios, depois de Provérbios. Não, achei. Fui lá no índice, vi a página. Eclesiastes 9, 5 e 6, né? Uhum. Diz assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, para eles não haverá mais recompensa, e já não têm lembrança deles. Mas para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Morreu, já partiu, acabou, né? Muito bem. Agora eu vou ler o restante, e tem muitas passagens, vamos precisar de muita gente. Exceções foram feitas no caso de Samuel, Moisés e Elias. As tentativas de entrar em contato com os mortos são condenadas. Então, eu vou pular duas passagens aqui, mas vou pedir o Marvel, pode ser 1 Samuel. Não, esse é o capítulo inteiro, eu vou pular essa, então. Pode ser você, Marvel, Mateus 17, 3. Mateus 17, 3. A Marília, pode ser Levítico 19, 31. Depois, Levítico 20, versículo 6. Luísa, Deuteronômio 18, 10 ao 12. E Wellington, Isaías 8, 19 e 20. Tá? Então, o que Mário vai ler é Jesus no Monte da Transfiguração, lembra? Quando Jesus subiu no monte, ele ficou resplandecendo como o sol. E quem apareceu lá com ele? Mateus 17, versículo 3. Naquele mesmo momento, apareceram diante de Moisés e Elias, conversando com Jesus. Muito bem. Eu não sei se isso é verdade, mas me falaram que nesse negócio de reencarnação, se existisse, né? Que a ideia é que esse espírito que reencarna teria que sempre aparecer no corpo da última reencarnação. Então, se Moisés e Elias apareceram ali, certamente
não estão no último corpo, seria um corpo lá para trás, né? Que também não se encaixa nessa teoria, né? Que eles passam como verdade. Mas Deus permitiu nesse momento que Moisés e Elias aparecessem, e, ao meu ver, para mostrar que Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é o maior de todos, e até lá fala, né, para ouvir Jesus, e não para mais ninguém, que Moisés e Elias somem, só fica Jesus. Essas outras passagens são importantes, até em qualquer lugar do mundo, mas acho que especialmente aqui no Brasil, onde tem muita gente que mexe com essas coisas, que acredita nessas coisas, e essas passagens no Antigo Testamento são bem diretas. Então, Marília, por favor, Levítico 19, 31. Primeiro Levítico 19, 31. E? Isso não... eu estou em Êxodo, por isso que eu não achei. Levítico, repete para mim, Laure, por favor. 19, versículo 31. Eu não sei vocês, né? Já tem marca aí na minha Bíblia, que às vezes a gente precisa mostrar para alguém. Leiamos. Não vos voltarieis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A minha fala, não recorrem aos médiuns, nem buscam quem consulta espíritos, pois serão contaminados por eles. Também, Marília, Levítico 20, versículo meia dúzia. Leiamos. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e eliminarei no meio do seu povo. Isso. Então, Deus não brincava com isso, né? Eles vão eliminar do meio do meu povo. Também, Luísa, Deuteronômio 18, 10, 11 e 12. Posso ir até o 14? Se quiser, fique à vontade. Sempre bom ler mais, né? Deuteronômio o quê? 18. Luísa vai ler do 10 ao 14, é isto? Isso. Pode. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Obrigado. Até interessante, né, como quem seguia essas coisas, também ali no versículo 10, até praticava o sacrifício de seus filhos, né? Seus filhos foram oferecidos a esses ídolos. Uma coisa tão horrível, né? Impensável aos nossos olhos. A passagem que eu gosto... Sim, pode falar. Tudo que acabou que Israel fez a mesma coisa, né? Sacrificou os seus filhos, infelizmente. Foram induzidos e caíram no mesmo erro dos outros, né? Eu gosto muito dessa passagem em Isaías, que eu acho que mostra o porquê Deus pensa assim. Isaías, qual é? 8, 19 e 20. 8, 19
e 20. Quando disserem a vocês, consultem médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Você aqui... Eu sei que tem uma em Isaías que fala, né? Por que vocês vão recorrer a estes ídolos quando você pode ouvir a voz de Deus? Não faz sentido recorrer ao Deus falso quando nós podemos ouvir o Deus vivo e verdadeiro. Então, paramos aqui, encerramos. Não sei se sobrou alguma dúvida, algum comentário final. Léo. Sim, Márcio. É só um pensamento, tá? Me veio esse pensamento agora. A gente fala em fé, tantas passagens na Bíblia que fala que a tua fé te curou, né? Esse pessoal acreditava tanto nos ídolos. Sim. Que conseguiam, de repente, alguma coisa assim, alguma melhora, não uma cura, mas tinha essa confusão. Eu não me lembro a passagem, não sei se foi em Reis ou Crônicas, acho que não sei se eu citei para vocês já nesse estudo, onde o povo estava adorando uma, acho que era chamada Rainha dos Céus, e achando que, orando a Rainha dos Céus, estavam conseguindo as coisas. Mas, na realidade, era Deus que estava dando, né? Não a Rainha dos Céus. E, certamente, hoje, né? Todas as coisas boas vêm de Deus. Tem pessoas que vão para a Aparecida do Norte, achando que foi Nossa Senhora que ajudou, né? Mas não exatamente. Foi. Exatamente, mas é isso que eu estou te dizendo, a fé da pessoa, através de Deus, que é conseguido isso. E eles acham que é por causa dos ídolos. Só que eu mudaria, Marvel. Em vez de dizer foi por causa da fé da pessoa, eu diria por causa da bondade de Deus. Exato, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. O problema é que quando a pessoa não reconhece a origem desta bênção, né? E quer atribuir a outra entidade. Né? Mais alguém? Não? Vamos orar. Sim. Quem falou? Daniel? Daniel. O que acontece? Tem religiões que praticam isso hoje em dia ainda. Entendeu? Isso o quê? Essas coisas, idolatrias que tem aqui. Sim, tem muitas religiões que praticam isso ainda. Deus abomina isso, né? Sim. Não é para fazer, não, está errado. Mas e se alguém daquela religião se converte à nossa religião? A religião de Cristo? Ela está errada? Ela não vai ser perdoada? Não, qualquer pecado pode ser perdoado, né? Se matou alguém, se roubou, se adorou um ídolo, tudo é perdoado. Porque, né? Não, entendi. Porque assim, ela já tinha aquele costume. No caso, ela vai trazer aquele costume dela, entendeu? Ela vai trazer aquilo com ela. Não, ela tem que se arrepender, né? Entendi. Ela tem que abandonar isso, né? Mas eu creio que se ela conhecer o Deus vivo, o Deus real, ela vai abandonar com alegria, né? Entendi. Tá certo. É como uma pessoa, né, que vivia se bebendo, se drogando, fazendo aquilo, essas coisas, né, achando que aquilo era felicidade, e encontra a felicidade em Cristo. Não, tá certo.
Valnei? É uma coisa automática, né? Quando você se converte verdadeiramente, é automático. O velho homem, você começa a deixar as coisas do velho homem, né? A própria palavra vai te ensinando a mudar, o próprio Espírito Santo vai te moldando. Verdade. Eu não me lembro quando eu peguei esse entendimento, mas pelo menos me ajuda, não sei se ajuda vocês. Alguém falou que a palavra verdade tem a ver com realidade, né? Uma coisa que é verdadeira porque é real. Então, nós adoramos o Deus verdadeiro, que é diferente do Deus falso, porque o Deus falso, na realidade, não é um Deus. Seria como adorar um copo, né? Um pau, uma pedra, qualquer coisa. Como é que eu vou adorar uma coisa que não é? Como Isaías diz, né? Eu vou cortar uma árvore, daquela árvore eu vou fazer lenha para assar meu pão, e da mesma árvore eu pegar um pedaço de pau e vou me ajoelhar diante daquela madeira e pedir algo para curar meu filho, né? Ou para me ajudar com qualquer coisa. É uma loucura. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, vamos falar com Deus vivo? Oremos ao Senhor. Amém. Pai amado, Pai bendito, agradecemos mais uma vez, porque Sua palavra é luz, Sua palavra é verdade, Sua palavra nos mostra o que é e o que não é. Nós já estamos vendo muitas coisas, Pai, nesta vida, que é sempre bom fazer as coisas boas e fazendo as coisas erradas sempre traz consequências terríveis. E há coisas que nós ainda não vimos, quanto ao céu e ao inferno e coisas desse tipo. Mas nós acreditamos que o Senhor está nos mostrando a realidade e que possamos, Pai, nos entregar ao Senhor e reconhecer que um dia todos nós vamos comparecer diante do seu trono, todos vão prestar contas ao Senhor por nossos atos nesta vida. Que possamos, Pai, cada dia entregar nossas vidas ao Senhor, cada dia servirmos ao Senhor, para ter uma vida correta agora e para ter a vida que nunca acaba no porvir. Obrigado, Senhor, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre um prazer estar com vocês. Sempre. Boa noite para todos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos.